Chegamos na tão sonhada aula de discipulado e a primeira pergunta que eu quero fazer é: vocês estão preparados? Vocês, Eita, vocês estão prontos? Porque o nível vai subir, né? O nível vai subir um pouquinho, nós vamos tratar de coisas um pouco mais profundas, né? É uma. Ontem foi belezinha. São coisas que nós vamos tratar a fundo. Nessa turma, eu realmente vou responder todas aquelas perguntas que vocês fizeram lá atrás sobre discipulado, os traumas, os medos, os receios, o entendimento sobre discipulado será tratado nessa aula, tá? Mas, como a gente sempre começa tranquilo, nós vamos começar bem sossegados, tá? Nós vamos começar tranquilo, vamos começar numa boa, né? E eu queria deixar algumas frases para vocês, né? De reflexão acerca do discipulado. Billy Graham, ele diz que a salvação ela é de graça, mas o discipulado custará tudo o que temos. Então, a salvação ela é de graça, mas o discipulado custará tudo que temos. Abe Uber, né, que foi o responsável por trazer o MDA, vamos dizer assim, aqui para o Brasil, né, discipulador de nada mais, nada menos que Luciano Subirá, né? Ele diz que o bom discipulador, ele é um servo. Outra frase de Abe Uber: 2 motivos pela qual as pessoas não são discipuladas é pela falta de conhecimento sobre o assunto ou pelo orgulho. Leandro Vieira diz que o objetivo do discipulado não é formar líderes, mas sim Cristo. Tá tudo bem? Podemos continuar? Alessandro Vilas Boas diz que a melhor forma de discipular é pelo exemplo. Agora nós temos 3 frases do nosso pastor, do nosso apóstolo Reinaldo, que diz: fazer discípulo é, na verdade, entender para que fomos chamados. Uma outra frase: discipular é sinal que conhecemos a Jesus e que somos maduros o suficiente para atender a sua ordem. E, por fim, mas não menos importante, a última frase que diz: todo discipulador deve saber que estar disposto a ensinar é a marca de quem sabe que precisa aprender sempre. Vou repetir. Todo discipulador deve saber que estar disposto a ensinar é a marca de quem precisa aprender sempre. E eu quero começar com essas frases para nós refletirmos e começar essa introdução te dizendo que, de começo, nós vamos sempre tratar nos 2 jeitos, tá? Tanto o discipulador quanto o discípulo, tá bom? Nós vamos falar tanto do discipulador quanto o discípulo, tá? Então, ora nós vamos tratar sobre o discipulador, ora nós vamos tratar sobre o discípulo, até a gente chegar lá para frente, onde nós vamos tratar um por um, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que você pense o seguinte: toda pessoa que está indo embora, uma pessoa que está no leito de morte, ela não desperdiça o tempo da despedida falando, por exemplo, sobre futebol, não é verdade? Uma pessoa que está para partir, ela não perde tempo falando sobre a roupa que
a menina está vestindo, que o menino está vestindo, sobre a casa que vai comprar, sobre o carro que vai comprar. Não é verdade? Uma pessoa que está prestes a partir, né, que está, digamos que se despedindo, ela deixa esses assuntos triviais para trás. E agora ela sempre fala coisas que estão no coração. Coisas que são sempre cheias de significado para elas. São coisas que para quem ouve as últimas palavras de alguém, mexe com a sua estrutura, correto, gente? Por quê? Porque são as últimas palavras de alguém. Então, essas últimas palavras de alguém mexe tanto para quem está ouvindo quanto para quem está falando. Porque não são coisas simples, não são coisas banais, não são coisas triviais, são coisas que saem do fundo do coração. Eu já tive essa oportunidade, né? Não, não é uma boa oportunidade, mas que nos faz aprender, né? Né? De você estar ao leito, perto de uma pessoa que está para ser recolhida pelo Senhor. Eu tive 2 oportunidades, né, com 2 avós diferentes. E todas as palavras que a gente ouve são palavras cheias de significado. Não é verdade, gente? São palavras importantes. E você sabe por que eu tô falando isso para vocês? Não? Porque as últimas palavras de Jesus foi: portanto, ide, façam discípulos de todas as nações. As últimas palavras de Cristo Jesus para os discípulos foi: portanto, ide, façam discípulos. Por ocasião, né, da sua ascensão, Jesus dá um mandamento para os discípulos. Nós vamos estudar mais a fundo isso. Mas para quem gosta de língua portuguesa sabe que o portanto ide não foi uma opção que Jesus deu. Vocês estão aqui comigo? Foi um mandamento. Jesus está junto e ele olha para os 12, ele olha para as pessoas que estão perto e ele diz: olha, ide. É como se a pessoa que você ama estivesse numa cama e a última coisa que ela fala para você, o último pedido, as últimas palavras dela para você fosse: olha, vá, faça discípulos. Ensine essas pessoas, batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine-as a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado durante esse tempo. Então, nós vamos ler. Eu gostaria que você abrisse comigo Mateus capítulo 28. E, gente, abra mesmo, porque são versículos que precisam ficar gravados, tá bom? Fiquem tranquilos que logo nós vamos entrar nas polêmicas, mas a gente precisa começar do começo. Mateus o quê, pai? Mateus capítulo 28. Olha lá, o Rubens já está na consumação dos séculos, ele já está na Nova Jerusalém, ele está no Éden já, né, reformado. Mateus capítulo 28, verso 18. Pode ler para nós, por favor, alguém? Posso ler? Sim. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Continua? Até o final. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos
a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Exatamente. As últimas palavras de Jesus foram essas. Portanto, ide. Olha, faça tudo aquilo que eu fiz com vocês. Faça com outras pessoas tudo aquilo que vocês me viram fazer. Os discípulos viram Jesus ser batizado. As pessoas viram Cristo ser batizado. Vocês lembram do caso de João Batista, né? Que foi quem batizou Jesus. Os discípulos de João Batista viram. Então, Jesus, no fim, ele olha para os 11 agora e fala: vão e façam com os outros aquilo que eu fiz com vocês. E nós precisamos começar a entender isso, de que não é uma opção. Nós vamos entender isso mais para frente. Mas fazer discípulo, se tornar discípulo, não é algo opcional. É algo que o Senhor nos deixa como um mandamento. Mas eu quero introduzir, né, isso para vocês, fazendo com que vocês entendam de que a igreja, ela é o quê? Ela é um organismo vivo, né? A igreja é guarde isso. A igreja é um organismo vivo. Ela se move, ela está em constante atividade, ela está em constante movimento, né? E isso faz parte da vida da igreja. E na formação de um discípulo, de Cristo, muitas pessoas têm participação. Por exemplo, aquela pessoa que te ganhou para Cristo, talvez em algum momento da tua jornada ela teve uma participação de discipulado com você. Porque foi ela que te levou para a igreja, foi ela que talvez respondeu as suas primeiras perguntas. Vocês estão entendendo, gente? Mas talvez depois um líder assumiu, uma outra pessoa assumiu. Talvez aí o seu líder de jovens, o seu líder de célula, o seu líder de departamento, talvez o seu pastor, a sua pastora, começou a ficar mais perto de você e aí ter uma convivência maior. E aí parece que agora essa pessoa começou a te ensinar algumas coisas, começou a caminhar mais perto. Talvez foi um irmão mais velho, talvez foi uma irmã mais velha, talvez foi um... Vocês estão entendendo, gente? Então, a formação de um discípulo, muitas pessoas participam. Às vezes tem algum momento da tua jornada que por algum motivo você caminha sozinho e quem te discipula, entre aspas, é o pregador da internet. Né? Você... Embora eu não goste de chamar isso de discipulado, porque nós vamos aprender que discipulado é vida na vida. Mas durante algum momento é o pregador da internet que tem uma participação maior na tua vida. Então, gente, muitas pessoas participam do nosso crescimento. Eu passei um período de 3 anos sendo discipulado por outro cara a não ser o meu pai. Né? Eu passei um período de 3 anos sendo discipulado pelo Bruno. E não diretamente pelo meu pai. Então, acontecem situações, formas na igreja, numa igreja ativa, né? Que talvez nem sempre o seu discipulador vai ser o mesmo para o resto da vida. E que talvez nem sempre você será o discipulador de alguém para o resto da vida. É uma aliança de carinho que se forma, é uma aliança de cuidado que se forma, sim. Mas talvez em um determinado momento, por circunstâncias, por mudança de liderança, por afinidade talvez, em algum momento,
ou por logística, talvez uma pessoa vai caminhar agora mais perto com a outra. Um exemplo, talvez no começo da jornada, o Rubem caminhou comigo. Ele tem estado no discipulado, tem caminhado, nós estamos perto, né? Mas conforme alguns arranjos de rede vão acontecendo, alguns arranjos missionários, ministeriais, perdão, missionários não, ministeriais vão acontecendo, talvez o Rubem comece a desenvolver uma afinidade, um laço com o Ricardo, que talvez para aquele tempo será o momento do Ricardo caminhar mais perto do Rubem do que eu. Vocês estão entendendo, gente? Eu quero que vocês entendam que não é uma regra. É uma regra o fulano ter vários discipuladores. Não, não é uma regra. Mas talvez em algum momento da jornada pode acontecer dentro de uma igreja ativa. Vou citar um outro exemplo. Vamos supor que a Emily, ela começa a liderar uma célula. E aí, a Monique está agora sendo liderada pela Emily. Só que a Monique é discipulada pela tia Rose. Só que o contato de vida, o contato celular, o contato para uma futura multiplicação está muito mais perto da Emily com a Monique do que a Emily com a tia Rose. Vocês estão entendendo? Então aqui um remanejamento talvez aconteça, para que a rede parta de cuidado da Emily. Entende? Para que a rede daquela célula, para que aquelas células partam de um cuidado da Emily. Para que talvez a outra célula parta de um cuidado do Rubem. Para que a outra parta de um cuidado da Jana. Vocês estão entendendo? Então talvez algumas remodelagens assim aconteça. Porém, não é uma regra. Tá bom, gente? Então, nós precisamos entender que a igreja, ela foi desenhada para quê, gente? Para que a igreja foi desenhada? Para que a igreja foi planejada? Para preparar discípulos completamente desenvolvidos. Eu quero que você guarde isso. A igreja não foi desenhada para preparar membro. A igreja não é lugar de membro. A igreja é lugar de discípulos de Cristo. Tá? A igreja foi desenhada para preparar discípulos desenvolvidos. E, gente, é por isso que Deus dá dons e habilidades para os irmãos. Vocês sabem disso, que nós já lemos Efésios 4:11. Então, talvez, e por exemplo, vamos supor que em algum momento nós temos aí agora pastores ordenados. Vamos lá, né? Ordenamos aí o Ricardo e a Monique. Eita glória, né? Profético, gente. Vocês não acreditam que é profético? Tem mais alguém que sela aqui na terra comigo? Alguns irmãos estão selando aqui na terra. Que tá ligado no céu, tá ligado na terra. Ó, selou, né? Vamos supor que nós ordenamos o Ricardo e a Monique ao ministério. Então agora eles desenvolvem mais esse lado pastoral. Dando liberdade pro Rafa ser profeta, aleluia, e mestre da palavra, né? E aí no decorrer da jornada, o Vitor, a gente começa a desenvolver e enxergar um lado pastoral no Vitor. Fala, Deus. Nós começamos a desenvolver um lado pastoral e enxergar um lado pastoral. Mas, poxa, o Vitor é discípulo do Rafa. Mas talvez naquela estação, de acordo com o dom que Deus deu para o Ricardo e para a Monique,
eles serão mais eficazes no ministério do Vitor do que o Rafa. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou dizendo? Nós somos intencionais. Então a igreja ela é desenhada para desenvolver discípulos maduros. Por quê? Porque são eles que vão ajudar no desenvolvimento da igreja. Tudo bem, gente? O plano de desenvolvimento de um discípulo, guarda isso. O plano de desenvolvimento de um discípulo é... E, gente, eu falei que essa matéria é conteúdo. Eu tô na introdução. O plano bíblico, né? Para o desenvolvimento de um discípulo é aprender a palavra de Deus, conhecer os seus dons, e trabalhar nesta área, na igreja e fora dela. Então, conhecer a Deus, conhecer a palavra, né? Aprender a palavra de Deus, conhecer os seus dons e talentos, trabalhar nesta área na igreja e fora dela. É lógico, existem alguns que vão trabalhar para a igreja, né? Que é o meu caso. Eu trabalho mais para a igreja do que fora dela. E, gente, o que eu acabei de citar faz sentido com o sacerdócio ou não? Tudo é sacerdócio, gente. Vamos lá, aprender e conhecer a Deus. O que é? Sacerdócio ao Senhor. Conhecer os seus dons, desenvolver os seus dons. O que é? Sacerdócio aos santos. E trabalhar, atuar nele, seja na igreja ou fora dele. Sacerdócio à criação. Tudo é sacerdócio, tá bom? Se esses passos acontecerem dentro de uma igreja, o discípulo chegará à maturidade. Por isso que o ambiente da igreja é crucial na hora de fazer discípulo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Não existe fazer discípulo fora do ambiente da igreja. Isso nunca vai existir. Vou repetir. Por isso que o ambiente da igreja é fundamental na hora de fazer discípulo. Por quê? Porque não tem como fazer discípulo fora da igreja. Tudo bem, gente? Alguém tem uma pergunta sobre? Tá tranquilo, né? Só a introdução. E para nós encerrarmos a introdução, eu quero que você abra comigo em 1 Tessalonicenses. Capítulo 1. Primeira Tessalonicenses 1, do 6 ao 8. Vamos lá, quem que pode ler para nós? E, gente, abra aqui, ó. Abra na Bíblia mesmo, tá? É bom porque ajuda vocês a praticarem, a folhearem. Eu até indico depois para uma leitura que nós vamos fazer no metade do ano para frente, uma bibliazinha assim, ó. Que ela não tem nem subtítulo e nem título, é uma leitura corrida. Ajuda bastante. Que a gente muitas das vezes é levado pelos subtítulos, né? E isso às vezes causa uma confusão cronológica dos fatos. E é bem perigoso. Tem algumas que ajudam, mas tem outras que atrapalham. 1 Tessalonicenses capítulo 1, do 6 ao 8. Quem pode ler para nós, por favor? E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo,
de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Uau! Que palavra, gente! Meu Deus! Olha o que Paulo está dizendo, que todo mundo concorda, né? Que é uma epístola paulina, né? Amém! Olha o que Paulo está dizendo no versículo 6. E vós fosse feitos nossos seguidores. Paulo está falando agora, vocês foram feitos nossos discípulos. Meus discípulos, Paulo está dizendo. E de Deus. A minha versão é um pouco diferente, tá? Eu vou ler. E vós fosse feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição, com alegria do Espírito Santo. De maneira que agora se tornaste exemplo para todos aqueles que creem, tanto na Macedônia quanto na Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês se tornaram nossos discípulos e do Senhor. E esse testemunho, essa palavra que vocês receberam, agora vocês estão proclamando de uma tal forma que nem tem necessidade de eu, Paulo, falar sobre. Gente, isso é incrível. Paulo está falando para uma comunidade de discípulos assim: olha, vocês se tornaram meus discípulos e do Senhor Jesus Cristo. E vocês se tornaram discípulos tão genuínos que nem tem a necessidade de eu falar alguma coisa, porque tudo que vocês estão falando está completo. Gente, isso é sensacional. Esse é o papel da igreja. Porque Paulo está escrevendo, né? A igreja que se reúne, né? Em Tessalônica. Paulo está falando da importância que isso exige. E eu quero terminar essa introdução dizendo sobre a importância do discipulado. E olha essa ordem. Olha, vocês se tornaram nossos seguidores e de Cristo. Agora vocês estão pregando e fazendo outros discípulos. Então qual é a ordem? Primeiro eu me torno um discípulo, depois eu faço discípulos. Guardem isso. Não tem como fazer discípulos sem ter se tornado um. E agora para a galera que já caminha em discipulado. Será que você é um discípulo? Eita glória! Vamos aprender mais para frente. Eu acho que não vai dar tempo de aprender hoje sobre isso. Mas mais para frente nós vamos aprender se nós somos discípulos. Então, tudo bem? Podemos fechar a introdução aí? Vocês conseguiram entender? Então, let's go! Primeiro tópico nosso, primeiro tema nosso, não poderia ser outro, a não ser o que é discipulado. Lá? O que é discipulado? É o nosso, né, primeiro tema. Jesus, em Mateus 28, abre lá, volta lá em Mateus 28 agora. Gente, nós temos bastante tempo com essa matéria, então eu vou bem tranquilo. Eu preciso que vocês abram a Bíblia, tá? Risquem muito esses versículos que nós estamos lendo. Anotem neles, passa o grifo, escreve neles mesmo para que fique guardado, tá? Mateus 28, 18 ao 20, que é o que a gente já leu, tá? A palavra diz, né? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos. E
esse ide fazer discípulos de todas as nações. O mandamento do Senhor para nós é muito claro. Ide fazer discípulos. Todos são chamados a participar dessa tarefa, que não é um dom, é sim um mandamento. Eu quero partir daqui. O que é discipulado? Discipulado não é um dom, é um mandamento. Tá bom? Ai, eu não tenho facilidade, mas não tem nada a ver com ter facilidade. Tem a ver com cumprir um mandamento. Não tem a ver com ter dons e talentos tem a ver com ser um mandamento. Tá? Então, todos são chamados para participar dessa tarefa, que na verdade não é um dom, é um mandamento. E diante disso, todos, gente, grava isso por favor. Diante desse mandamento, todos nós que estamos em Cristo, nós não temos outra opção senão obedecer. Vocês estão entendendo? Se nós estamos em Cristo, se nós servimos ao Senhor, seja chegando agora, ou seja quem já tem, 90 anos de igreja, o caso do Ricardo, do seu Roberto, que já está quase jubilando na igreja, independentemente de quanto tempo você tem, você, nós não temos outra opção a não ser obedecer, se de fato nós estamos em Cristo. Tá? Porque preste atenção, o caráter de um seguidor de Jesus olha isso, o caráter de um seguidor de Jesus é testado pelo quanto ele obedece. Como você diz se o seu filho é obediente? Como que a tia descobre ou define se a Ana Júlia está sendo obediente ou não? Se ela está desenvolvendo um bom caráter, à medida que ela te obedece. Não é verdade? A tia olha e fala, nossa, a Ana Ju tá se tornando uma menina incrível, tá crescendo, tá se tornando uma menina sensacional. Como que faz a tia olhar por isso? À medida que ela obedece aquilo que a tia direciona. E da mesma forma é a gente. O caráter de um discípulo, de um seguidor de Jesus, é testado pelo quanto ele consegue obedecer os mandamentos. E, gente, e sem dúvida nenhuma, o mandamento de ir e fazer discípulo é o maior mandamento pós-Calvário. Tudo bem? Então, o que é discipulado? É um mandamento que foi deixado para nós. O que é discipulado? É uma ordem, é uma ordenança que foi deixada para nós. Eu e você, se somos de fato seguidores de Cristo, não temos outra opção a não ser discipular e ser discipulado. Posso ouvir um glória? Minha tia deu até um glória ali, gente. Isso é milagre, isso é avivamento. Isso é avivamento, aleluia. Logo, logo nós sorta a Monique da casinha dela. Tia, fica tranquila. Logo, logo a pastora sorta a Monique. Aí ela sorta a Monique e vai dar tudo certo. Então, começando desse ponto, o nosso caráter, a nossa jornada com... Gente, isso é sensacional. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a profundidade do que está sendo falado aqui. Talvez você olhe e você fale, nossa, isso é uma bobeira. Gente, essa é a maior ordenança que Cristo deixou pra gente. Sabe por quê? Porque o reflexo de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo é fazer discípulo.
eu amo tanto a Deus, eu sou tão discípulo de Cristo, que eu cumpro a ordenança que ele deixou para mim. Que eu cumpro o legado que ele deixou. Então, discipulado é uma ordenança. Tudo bem? Então, essa é o tópico 1. Eu vou colocar aqui no chat para vocês entenderem. Tá? É o primeiro ponto, o que é discipulado. Agora, é assim, ó. Essa foi a introdução do que é discipulado na prática, né? Discipulado no geral. Agora é aqui, ó, 1.1, que é dentro do que é o discipulado, tá bom? Que é 1.1. Quem monta sermão sabe o que eu tô falando, né? 1.1, o que é discipulado na prática? Porque nós falamos do geral, né, gente? Nós falamos do geralzão. Falamos e expliquei para você sobre o que é discipulado de forma geral. Agora nós vamos, de fato, na prática, na aplicação, né? Eu entendi a teoria, pastor, mas agora na aplicação, na prática, o que é discipulado? Acabou. O que é discipulado na prática? Vamos, podemos ir, gente? E eu quero abrir para vocês, né? Alguns talvez já vão saber responder isso. Mas o que é discipulado na prática? Quem pode me responder? Gente, nós estamos numa classe, não precisa ter medo de errar. Não precisa ter medo de errar. Nós estamos numa sala de aula. Pode falar, Jana. Se você quiser, pode soltar a voz. Ninguém? Vou ter que perguntar por nome? É um cuidado, como você falou, de vida na vida. É aquilo que você, na prática, é aquele cuidado assim, presencial, que você está próximo à pessoa. Legal. Quem mais? Quem mais? Que é discipulado na prática? Eu acredito que é cuidar de alguém. É cuidar de alguém. Que mais? O que o senhor disse, Roberto? É a vivência do dia a dia. A vivência. É praticamente o que eu falei. Legal. Que mais? Vamos lá, vocês estão com medo de errar, gente? Eu acho que discipulado na prática é basicamente o que o Nick falou mesmo, é ter vida na vida, é você passar um tempo, não só um tempo específico, tipo assim, é algo que eu e a gente conversou ontem, né? Não é sobre você ter um horário marcado para você conversar com o seu discipulador, mas é sobre você de fato entender que a sua vida é que o seu discipulador ele vai gastar a vida dele com a tua. Então não é sobre um horário que você vai ter para conversar, mas é sobre a sua vida e você caminhar junto com isso. O discipulado na prática é de fato você caminhar junto com outras pessoas. Tem o GD, que a gente caminha em discipulado com várias pessoas, mas tem o discipulado 1 a 1, que a gente caminha com o nosso discipulador. A gente entender que a nossa vida, ela diz sim respeito somente a gente, mas que a gente tem pessoas que podem nos apoiar e nos ajudar para fazer escolhas melhores. Legal. Quem mais? Tem mais alguém? Oi, tia. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Então, para mim falar discipulado é até complicado, porque são coisas novas para mim. Sim. Mas eu fico ouvindo, aprendendo, porque tem tanto GD. Para mim foi uma novidade GD, lá Sim. do grupo de mulher. Eu nunca tive isso.
Gente, eu sou velha de igreja, viu? Eu tenho muitos anos, mas não sou tão nova. Não sou tão nova de igreja, não. Eu fui batizada com 12 anos. Eu tenho só 44. Mas assim, são coisas que eu estou aprendendo agora. Então, falar sobre o discipulado, para mim, é novo. Então, às vezes, Legal. eu preciso mais ficar assim, observando, aprendendo, Sim. né? Sim. Para eu poder falar alguma coisa, porque para mim é uma coisa nova. E falar assim de mim para as outras pessoas, eu nem sabia que isso era um discipulado, mas eu nunca vi isso como discipulado, porque eu tive muitas frustrações em falar de mim, das coisas pessoais de mim. Então, realmente eu tenho uma grande dificuldade, mas isso daí isso está mudando. Então, para mim, discipulado assim, eu quero aprender porque eu não sei. Sim, novo isso é bom. pra mim. Isso é bom, tia, isso é bom. Então, pra gente entender agora de forma mais ampla, né? Porque tudo isso que vocês responderam está correto, tá? Só que tem um detalhezinho. Discipulado é vida na vida. Sim, vocês estão corretos. Só que o discipular é transmitir a vida de Jesus. É reproduzir essa vida em outra pessoa, ensinando-a a guardar tudo aquilo que Cristo ordenou. Então, discipular é eu transmitir a vida, Rafa, a minha vida. Em parte sim, por quê? Porque nós esperamos que seja a vida de Cristo em você, amém, gente? Então, é você transmitir a vida de Jesus para outra pessoa. É você reproduzir a vida de Cristo em outra pessoa. É você ajudar essa pessoa a guardar tudo que o Senhor ensinou. É você ensinar essa pessoa a avançar, a desenvolver tudo aquilo que você já aprendeu. Tudo aquilo que Cristo já te ensinou, que outra pessoa te ensinou. Então, gente, é esse transmitir de vida. Tá? Discipulado na prática, tá? É o relacionamento entre um mestre e um aluno, baseado no modelo de Cristo, capacitando o aluno para formar outros alunos. Então, gente, é realmente o relacionamento entre um mestre e um aluno, baseado sempre no modelo de Cristo. Tá bom? E qual que é o papel do mestre com o aluno, gente? O papel do mestre para o aluno é o quê? É capacitar e treinar o aluno para que ele faça outros discípulos. Então, o discipulado na prática é eu transmitir vida de Jesus para você e te ensinar a guardar os mandamentos, te ensinar a guardar o que Cristo ordena, caminhar lado a lado com você, para que isso produza vida em ti e te faça também agora ter o desejo de gerar e transmitir vida para outros. Entenderam? Então, discipulado na prática é a transferência da vida de Cristo para alguém. Vamos lá! Discipulado é transmitir vida, é o relacionamento, guarde isso, é o relacionamento entre um aluno e o seu mestre. Vocês estão preparados para se tornar mestre de alguém? E para a gente terminar esse ponto 1 do primeiro tema, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Discipular não é formar líderes, é formar Cristo. Formar líder você faz numa mentoria.
E lógico, nós vamos aprender mais para frente que se o discípulo não se abrir, vira mais mentoria do que discipulado. Mas essa não deve ser o começo e o intuito do discipulado. O intuito do discipulado não é formar líder. Eu cuido de você, eu transmito a vida de Cristo para você, eu caminho com você, porque eu tenho a intenção de que você se torne um líder. Não. Eu caminho com a pessoa, você caminha com alguém, você ensina alguém, você é ensinado por alguém, não para que essa pessoa seja formada líder, mas que Cristo seja formado na pessoa. A liderança depois é automático, é natural, ela vai achar alguma coisa que ela faz. Vocês estão entendendo? A liderança se torna algo comum, algo natural, que desenvolve. Então guarde isso, discipular não é formar líderes. No sistema celular isso é muito confundido, né? A minha tia que também já pegou essa época. A gente chegou um momento que a gente queria formar discípulo para quê? Para que eles se tornassem líder de célula. Mas o intuito do discipulado não é formar líder de célula. Embora isso pode acontecer. Mas é formar Cristo nas pessoas. É que a vida de Cristo agora comece a crescer na vida das pessoas. Vocês estão entendendo, gente? Isso é muito importante. Tá? Muito, muito, muito importante. Precisamos entender que discipular na prática é uma vivência, é uma transmissão de vida. E a gente pega assim aquilo que Alessandro Vilas Boas cita, né? É a partir do exemplo. Então sim, discipular fala sobre uma conduta. Fala sobre ter uma vida aprovada. Tal, não significa que não vai errar. Vocês estão entendendo, né, gente? Porque errar, falhar, em algum momento a gente vai errar. Mas por que nesse caso o discipulado ele continua vivo? Porque eu não estou me formando na coração do Ricardo. Eu estou formando o Cristo. Então o Ricardo cria talvez até uma admiração por mim, mas não uma idolatria. Por quê? Porque se em algum momento eu falhar, isso não vai impedir o Ricardo de continuar caminhando comigo. Vocês estão entendendo, gente? Então, é uma transmissão de vida, é uma transmissão, é reproduzir na pessoa o ensinamento de Cristo Jesus. As boas novas, as ordenanças. É realmente você começar a participar ativamente da vida de alguém. É você começar a estar engajado e se engajar a fazer com alguém aquilo que estão fazendo com você. Rafa, eu não discipulo ninguém ainda. Então comece sendo discipulado. Permita que alguém participe da tua jornada. E aqui tem um versículo muito bom em Eclesiastes, né? Capítulo 2, se eu não me engano, o povo usa isso para casamento, não é verdade, gente? Lembra daquele versículo? É melhor serem dois do que um. Vocês já ouviram esse versículo? As pessoas usam isso para casamento, mas a temática não é casamento. A temática é parceria. Eu nunca entendi direito esse versículo. Lógico, pode ser usado no casamento. E no casamento isso faz muito sentido, tá bom, gente? No casamento esse texto faz sim muito sentido. Só que não é só para casamento. A Bíblia fala, é melhor ser dois do que um, porque nos dias que você estiver fraco, o outro consegue te ajudar. O outro consegue estender a mão e te ajudar. E aí vocês lembram de Jesus e Pedro? Pedro tá dando trabalho lá. Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, se não for eu orar por você, meu amigo, você já estava ruína abaixo.
Vocês lembram disso? Vocês lembram da situação onde Jesus olha para Tiago e fala, meu amigo, para André, quem está me vendo, vê o Pai. Eles estão fazendo o quê? Eles estão compartilhando vida. Jesus está compartilhando a jornada, porque presta atenção, vocês lembram do convite que Jesus fez para os 12? Vocês lembram disso? Ó, deixa tudo e me segue, vocês lembram disso? Foi um convite, correto? Os 12 aceitou porque quiseram. Eles não foram obrigados, correto? Mas Jesus chamou 12 caras para fazer o que, Rafa? Para andar com ele. Jesus chamou 12 caras para viver família com ele, para participar da sua história. Discipulado é participar da história de alguém e permitir que alguém participe da minha história. Isso é incrível. Rafa, por quê? Porque melhor serem 2 do que 1. Vocês estão conseguindo entender, gente? Ou eu estou muito empolgado com a aula e só eu que estou vendo profundidade nisso? Porque isso... Deixa eu te explicar uma coisa. O tema central da Bíblia é o quê? Jesus, correto? Só que a gente acha que o tema central da Bíblia, por ser Jesus, é só a morte dele. Mas não é só a morte dele. É a morte, ressurreição e missão. Nós falamos sobre a morte, sobre o amor. Falamos sobre a ressurreição, mas esquecemos da missão. E a missão é fazer discípulos. A missão é permitir que pessoas participem da nossa jornada e participar da jornada de pessoas. Vocês estão conseguindo entender, gente? Então, o que é discipulado na prática é isso. Amém? Espero que vocês tenham conseguido entender essa primeira aulinha básica sobre. Na semana que vem as coisas começam a se intensificar. Porque nós vamos realmente falar sobre qualidade de um verdadeiro discipulado. E aí as coisas vão ficar interessantes. Tá? Então, guarde isso. Reflita sobre isso. Essa aula está sendo gravada. Ela será disponibilizada para quem quiser. Tá bom? Lembrando que você vai precisar de Telegram. Tá? Porque a única forma que nós conseguimos enviar os vídeos é por Telegram. Tá? Então... será, se você quiser, peça depois para a Maura ou para o Ian essa aula que será disponibilizada. Amém, Maura? Você já anotou todo mundo? Já sim. É? Pessoal, Sim. uma ótima noite. Deus abençoe.